O nível mais alto é constituído pela norma fundamental. Opa, ver se isso ajuda, né, na hora de... Tá caindo, mano, tá caindo. Peraí só um momento. Ai, vai. É isso aí, né? Beleza. O nível mais alto é constituído pela norma fundamental. Nessa pirâmide, o vértice é ocupado pela norma fundamental. A base é constituída pelos atos executivos, né, a norma constitucional. Se olharmos de alto a baixo a pirâmide, veremos uma série de processos de produção jurídica. Se olharmos de baixo para cima, veremos ao contrário, uma série de processos de execução jurídica. Enquanto a produção jurídica é a expressão de um poder originário ou derivado, a execução revela o cumprimento de dever. Poder e dever são dois conceitos correlativos. Um não pode existir sem o outro. Chama-se poder a capacidade que o ordenamento jurídico atribui a esta ou aquela pessoa de positivar obrigações em relação a outras pessoas. Chama-se obrigação o comportamento que se espera daquele que é sujeito ao poder. Quanto à pirâmide que representa o ordenamento jurídico, do momento em que poder e obrigação são termos correlativos, se a considerarmos de alto para baixo, veremos uma série de poderes sucessivos: o poder constitucional, o poder legislativo ordinário, o poder regulamentar, o poder jurisdicional, negocial e assim por diante. Se considerarmos de baixo para cima, veremos uma série de obrigações que seguem umas às outras. A obrigação de um sujeito executar a sentença de um magistrado, a obrigação do magistrado de ater-se às leis ordinárias, a obrigação do legislador de não violar a Constituição. Nem todas as pirâmides contam com o mesmo número de planos, limites materiais e limites formais. Quando um órgão superior atribui a um órgão inferior um poder normativo que não lhe atribui um poder ilimitado, ao atribuir esse poder estabelece também os limites dentro dos quais pode ser exercido. Os limites com os quais o poder superior se restringe e regula o poder inferior são de tipos diferentes, relativos ao conteúdo, relativos à forma. Limites materiais e formais. O primeiro tipo de limites diz respeito ao conteúdo da norma que é inferior, da norma que o inferior está autorizado a editar. O segundo tipo diz respeito à forma, isto é, ao modo ou procedimento legal pelo qual a norma do inferior deve ser editada. Se nos pusermos no ponto de vista do inferior, observaremos que este recebe um poder limitado, ou em relação àquilo que pode ordenar ou proibir, ou em relação a como pode ordenar ou proibir. Os dois limites podem ser impostos contemporaneamente, mas em alguns casos pode ocorrer um sem que ocorra o outro. A investigação desses limites é importante, pois eles delimitam o âmbito no qual a norma inferior é legitimamente editada, matéria diversa daquelas que lhe foram assinaladas ou de maneira diversa daquelas prescritas. Sim, por gentileza. É passível de ser declarada ilegítima e de ser expulsa do sistema. Quando a lei constitucional atribui aos cidadãos, digamos, o direito à liberdade religiosa, limita o conteúdo normativo do legislador ordinário, isso é, proíbe-o de editar normas que tenham por conteúdo a restrição e a supressão da liberdade religiosa. Os limites do conteúdo podem ser, portanto, positivos ou negativos. Esse negócio da supressão da liberdade religiosa é um exemplo, tá, que ele dá. Quando uma Constituição estabelece que o Estado deve prover instrução até certa idade, atribui ao legislador ordinário um limite positivo. Quando, ao contrário, atribui certos direitos de liberdade, estabelece um limite negativo. Isto é, proíbe a edição de leis que reduzam ou eliminem aquela esfera de liberdade. Quanto aos limites formais, estes são constituídos de todas aquelas normas da Constituição que prescrevem o modo de funcionamento dos órgãos legislativos, normas que, em seu conjunto, representam parte importante da Constituição.
Podem faltar limites materiais nas relações entre Constituição e lei ordinária. Chamam-se juízos de equidade, aqueles pelos quais o juiz está autorizado a resolver uma controvérsia sem recorrer a uma norma legal pré-estabelecida. O juízo de equidade pode ser definido como uma autorização ao juiz para produzir direito fora de qualquer limite material imposto pelas normas superiores. A norma fundamental. Bora lá. O poder constituinte é o poder último, supremo, originário num ordenamento jurídico. Dado o poder constituinte como poder último, devemos pressupor, portanto, uma norma que atribua ao poder constituinte a faculdade de produzir normas jurídicas. Essa norma é a norma fundamental. A norma fundamental, enquanto, por um lado, atribui aos órgãos constitucionais o poder de editar normas válidas, impõe-se, de outro, a todos aqueles aos quais as normas constitucionais se dirigem o dever de obedecer-lhes. É uma norma ao mesmo tempo atributiva e imperativa. O poder constituinte está autorizado a editar normas obrigatórias para a coletividade. Ou então, a coletividade está obrigada a obedecer às normas editadas pelo poder constituinte. Note-se bem, a norma fundamental não é expressa, mas nós a pressupomos a fim de fundar o sistema normativo. Lembre que isso aqui está lá escrito no caderno de IAD, né? Que a norma fundamental ela não é expressa, ela é pressuposta. Isso você tem que ficar atento, tá? Essa norma única não pode ser senão aquela que impõe obedecer ao poder originário do qual se origina a Constituição, do qual se originam as leis ordinárias, os regulamentos, as decisões judiciais, etc. A norma jurídica que produz o poder constituinte é a norma fundamental. Não podemos senão pressupor uma norma que impõe obedecer aquilo que o poder constituinte estabeleceu. E essa é a norma fundamental, que, mesmo não expressa, é o pressuposto da nossa obediência às leis que derivam da Constituição e à própria Constituição. A pertinência de uma norma ao ordenamento é aquilo que se chama de validade. Uma norma existe como norma jurídica, ou é juridicamente válida, desde que pertence ao ordenamento jurídico. A primeira condição para que uma norma seja considerada válida é que ela seja ditada por uma autoridade que tenha legitimamente o poder de digitar normas jurídicas. Mas qual é a autoridade que tem esse poder legítimo? Aquela a qual esse poder foi atribuído por uma norma superior também legítima. A norma fundamental é o critério supremo que permite estabelecer a pertinência de uma norma a um ordenamento. Em outras palavras, é o fundamento da validade de todas as normas do sistema. Não pode haver ordenamento sem norma fundamental. Norma fundamental. Ela é uma convenção ou, se quiser, uma proposição evidente que vem posta no vértice do sistema para que a ela se possam reconduzir todas as outras normas. Ela não dispõe de nenhum fundamento, porque se o tivesse, não seria mais a norma fundamental, pois que haveria uma norma superior da qual ela decorreria. Continuando. Famosas respostas dadas ao problema do fundamento último do poder, tendo sempre presente que cada uma dessas respostas pode ser concebida como uma formulação de uma norma superior para a norma fundamental. Você tem todo o poder vem de Deus, tem também o dever de obedecer ao poder constituído deriva da lei natural, o dever de obedecer ao poder constituído deriva de uma convenção originária, da qual o poder pode extrair sua própria justificação. A teoria da norma fundamental é objeto de uma outra crítica muito frequente, que diz respeito ao seu conteúdo. A norma fundamental, essa parte aqui é direito e força agora, paragrafinho, estabelece que é necessário obedecer ao poder originário. Mas o que é o poder originário? É o conjunto das normas políticas que, num determinado momento histórico, prevaleceram e instauraram um novo ordenamento jurídico. Falando de poder originário, falamos das forças políticas que instauraram um determinado ordenamento jurídico. Quando a norma fundamental diz que devemos obedecer ao poder originário, não deve absolutamente ser interpretada no sentido de que se deve submeter à violência, mas sim no sentido de que se deve submeter àqueles que têm o poder coercitivo. A força é um instrumento necessário ao poder. Outra coisa importante que ela coloca no caderno é que a força é um instrumento necessário. Instrumento, tá? Não é fundamento, instrumento. Isso não quer dizer que seja também o seu fundamento. A força é necessária para exercitar o poder, não é necessária para justificá-lo.
Entendendo por poder o poder coercitivo, o poder de fazer respeitar, ainda que recorrendo à força, se o direito é um conjunto de regras com eficácia reforçada, isso significa que um ordenamento jurídico é impensável sem o exercício da força, isso é, sem um poder. Reconhecer que a força é necessária para a realização do direito é importante. Se a força é necessária à realização do direito, então existe um ordenamento jurídico. Somente se e até que se faça valer com a força. Ou seja, o ordenamento jurídico existe enquanto for eficaz. Uma norma singular pode ser válida sem ser eficaz. Um ordenamento jurídico é válido somente se for eficaz. A norma fundamental que obriga a obedecer os detentores do poder originário é aquela que legitima o poder originário para o exercício da força. E, nesse sentido, uma vez que o exercício da força para fazer respeitar as normas é uma característica do ordenamento jurídico, a norma fundamental, assim concebida, está realmente a fundamentar o ordenamento jurídico. As relações entre direito e força que se sustenta sobretudo em Hans Kelsen. A força é um instrumento para a realização do direito. A teoria enunciada por Kelsen e defendida por Ross sustenta, ao contrário, que a força é o objeto da regulamentação jurídica, isto é, por direito, deve-se entender já não um complexo de normas feitas para valer pela força, mas senão um complexo de normas que regulam o exercício da força em determinada sociedade. Quando Kelsen diz que o direito é um ordenamento coercitivo, quer indicar que ele é composto de normas que regulam a coação, isto é, que dispõe, sobretudo, sobre o modo como se devem aplicar certas sanções. Uma regra jurídica não porque sua eficácia é assegurada por outra regra que dispõe sobre uma sanção. Uma regra jurídica porque dispõe sobre uma sanção. O problema da coerção não é o problema de assegurar a eficácia das regras, mas sim o problema de conteúdo das regras. Isso é o que o Kelsen diz lá no livro dele. Kelsen levou as últimas questões à tese segundo a qual normas jurídicas são apenas aquelas secundárias, a ponto de chamá-las primárias. As normas secundárias, de fato, podem ser definidas como aquelas que regulam o modo e a medida pelos quais se devem aplicar as sanções. E uma vez que a sanção é, em última instância, um ato de força, essas normas, regulando a aplicação das sanções, regulam na realidade o exercício da força. Um ordenamento torna-se jurídico quando se formam regras para o uso da força, mas não se pode igualmente dizer que, em consequência disso, um ordenamento jurídico seja um conjunto de regras para o exercício da força. As regras para o exercício da força são, num ordenamento jurídico, aquela parte das regras que serve para organizar a sanção. O objetivo de qualquer legislador não é organizar a força, mas sim organizar a sociedade mediante a força. A definição de Kelsen e de Ross parece limitativa, ainda no que se toca ao ordenamento jurídico, tomado em seu complexo, porque toma a parte pelo todo, o instrumento pelo fim. E aqui termina o segundo capítulo. Bora pro terceiro.